Amigos, amigas, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Conexão e Fé. Uma alegria a gente poder utilizar esse meio de comunicação, essa ferramenta maravilhosa que é o podcast, o nosso canal no YouTube. Queremos inclusive agradecer por você ajudar a divulgar nosso canal no YouTube, Paróquia Nossa Senhora do Brasil, São José do Rio Preto. E sempre que acompanhar a nossa grade de programação, não esquecer de dar lá o positivo, o like, fazer um comentário. Isso incorpora muito o canal e o YouTube entende que o canal ele tem ressonância, importância. Então, a nossa gratidão. Hoje, dia 5 de fevereiro, o primeiro podcast nosso desse mês de fevereiro, hoje é de Santa Águeda, uma grande empreendedora da fé, que é a protetora das mulheres que sofrem de algum males dos seios, né? Uma história maravilhosa. Então, pedimos a intercessão de Santa Águeda a todos que nos acompanham, que Deus, por intercessão de Santa Águeda, guarde a todos. E hoje temos aqui recebendo uma grande liderança, o Davi. Padre, Seja muito bem-vindo, muito Davi. obrigado, Padre. É uma honra poder estar aqui, uma honra por vários motivos. Primeiro, pela admiração pessoal que eu tenho para o senhor há muitos anos, pelo trabalho maravilhoso que o senhor faz para nós, para a nossa igreja. Uma honra poder estar com os amigos, né? Aqui é o quintal de casa, verdadeiramente. A gente acredita demais no poder dessa evangelização, né? Muito obrigado pelo convite, viu, Que Padre? bom, Davi. Muito É uma obrigado. alegria nosso podcast recebê-lo, a nossa comunidade. E temos uma grande admiração. Eu admiro Muito obrigado. muito, mas muito mesmo, liderança como você, que vem do laicato e assume uma postura de preocupação com a evangelização, Amém. de levar o reino de Deus. É isso que nós precisamos de mais e mais pessoas. Esse final de semana eu comentava o gesto de Jesus de ir até a casa da sogra de Pedro, Sim. dizendo, é uma missão da igreja de ir. Jesus sai da sinagoga e vai. E nós todos precisamos nos sentir igreja, porque às vezes acham que quem tem que visitar é só o padre. Hoje nós estamos tão Sim. limitados. Eu lembrava, no domingo são 6 missas, mais atendimentos, reuniões. Durante a semana é nossa missão ir, mas essa responsabilidade de todos os batizados, nós Sim. somos ungidos, marcados, É e o verdade. mandato de Jesus é para ir, né? E hoje um jeito de ir é através da comunicação, utilizar Sim. todos os meios, né? Como São Paulo, É né? verdade. São Hoje, Paulo, quando chegou lá em Atenas, ele falou, como eu vou falar para os atenienses aqui que não acreditam na sim. ressurreição e tal? E ele viu lá um escrito, numa fachada, né? Culto ao Deus desconhecido. Ele falou, pronto, é isso aí, eu vim falar sobre o Deus desconhecido. ele se utilizou de um E, meio, e um né? meio, e é isso que nós somos chamados a fazermos, né? É isso Davi, mesmo. como que, de onde veio o Davi? Nasceu aonde? Eu preciso saber com quem Sim. estamos conversando. Minha gente, meu nome é Davi Fernandes, eu tenho 44 anos, sou casado com a Andréia, sou empresário do ramo imobiliário há 25 anos, né? E há 12 anos, eu e o Gil Mota, nós, num retiro de carnaval, eu partilhava aqui antes de nós iniciarmos com o padre, ali veio a inspiração, depois deste retiro, de nós darmos alguns passos no sentido de uma nova comunidade. Então, há 12 anos, vamos completar agora em 2024, né? 12 anos da comunidade de Metanoia. Então, esse é o Davi, né? Casado, nós somos uma comunidade, uma nova comunidade de aliança. De Estamos aliança. caminhando para 12 anos de fundação da comunidade. Hoje nós somos em 70 membros, entre os pertences de aliança e o caminho vocacional da nossa comunidade, né? A nossa casa de missão é sediada aqui em Rio Preto, no bairro Anchieta, né? E ali onde nós nos reunimos, ali é onde nós recebemos as formações, ali onde tem a nossa convivência, ali eu costumo dizer que é o quartel-general da comunidade de Metanoia. Ótimo, olha. Para o pessoal compreender a questão da comunidade, né, de uma Sim, nova aliança,
inspirada em um carisma, em um Exatamente. talento. Eu falei, aqui que nós vamos evangelizar e organizar aqueles que se identificam para ajudar Exatamente. na evangelização, né? A riqueza da Santa Igreja, né? Essa pluralidade da Igreja, essa dimensão acolhedora da Igreja. Hoje, as novas comunidades, ela ocupa um papel muito bonito de evangelização na Santa Igreja por meio de diversos carismas, né? Cada comunidade tem um carisma próprio. Nós aprendemos nas nossas formações, pelo decorrer da comunidade, que o carisma ele é suscitado pelo Espírito Santo. O carisma ele é de Deus, né? E ele é suscitado por Deus, ele é suscitado pelo Espírito Santo para um determinado tempo, para uma determinada situação, para o auxílio de uma determinada situação, num determinado lugar, por um determinado tempo, em auxílio à Santa Igreja, para a evangelização, para o acolhimento. Aí, cada carisma tem a sua particularidade nesse papel de auxiliar a Santa Igreja a se achegar aos nossos irmãos, né? E no caso da comunidade de Metanoia, o carisma da comunidade de Metanoia é avivar e reavivar no coração do homem o chamado de Deus. Qual é o primeiro chamado de Deus para todos nós? Ser santo, né? Avivar e reavivar no coração do homem o chamado a ser santo. Chamado a ser santo. Nós iniciamos muito com os jovens, né? Os A comunidade nasceu ali falando para os jovens. Eu acho que dos 12 anos da comunidade, mais da metade desses 12 anos, nós pregamos o Brasil inteiro, fomos para Londres, para os Estados Unidos. Até hoje nós temos, com muita regularidade, nós vamos todos os anos de 2 a 3 vezes para os Estados Unidos, mas hoje não com tanta intensidade para a juventude. O carisma foi se moldando, né? Até mesmo os nossos da comunidade, padre, eu me recordo que no começo nós tínhamos um casal. Era um casal. Hoje, a grande maioria são casados, com filhos, e temos poucos solteiros na comunidade. Certo. Né? Então a própria comunidade foi dando os passos. Foi dando esses passos, né? E como que nasceu? Como que foi esse sopro do Espírito? Nasceu... eu lembro que o saudoso padre Jonas Abib, né? O senhor Jonas, Sim. As primeiras reuniões eles fizeram num curral, né? Umas histórias incríveis, né? Então, metanoia. Aliás, assim, falar para o nosso público, metanoia, qual o significado de metanoia? A palavra metanoia é uma palavra que vem do grego, né? Significa mudança de pensamento, mudança da mente. Quando nós trazemos a palavra metanoia para dentro da realidade da Santa Igreja, é conversão. Nós éramos membros da Renovação Carismática Católica, no meu caso. O Gil era membro de um movimento de jovens da cidade de Bebedouro. Nós já nos conhecíamos pela vida missionária, já tínhamos nos encontrado em eventos de evangelização. E um dia ele me convidou para nós pregarmos um retiro. Em 2012 foi esse convite, para pregarmos um retiro em Salvador, na Bahia, para jovens. E na hora que ele me convidou, isso foi lá mais ou menos final de 2012, esse convite, né? Lá para outubro de 2012, mais ou menos. E quando ele me convidou, eu confesso que na hora eu não senti o desejo de ir. E falei para ele me ligar no outro dia para a gente conversar. Então ele falou, olha, a gente precisa agilizar porque o pessoal precisa comprar passagem. E no outro dia, quando o Gil me retorna para ter essa devolutiva do convite, eu falei, Gil, fazem mais de 10 anos que não tem nada para jovem no carnaval aqui na nossa diocese. Mais de 10 anos, não tinha nada. Por que nós não pensamos em algo aqui na diocese de Rio Preto, mas sem bandeira? Um carnaval para jovens da igreja. E aí ele, na hora, o coração dele pegou fogo e falou, eu topo. E ele morava em Bebedouro. E aí eu falei, poxa, agora nós precisamos então começar a articular. E foi muito incrível o sopro de Deus. Porque nós tínhamos muitos amigos, passamos essa ideia para alguns amigos e cada um com uma forma de pensar, uns
como nós gostamos de dizer, né? Uns mais do fogo, do avivamento, na raiz ali da renovação carismática, outros mais tradicionais, mais quietos, mais contemplativos. E nós chamamos esse povo e todos eles aceitaram o convite de pensarmos no retiro de carnaval. Padre, foi incrível. Pedimos o auxílio para 2 padres aqui da diocese. Esses 2 padres aceitaram nos acompanhar nesse projeto do retiro. E um dia, rezando para o nome desse retiro, veio essa inspiração. Retiro conversão, retiro metanoia. A princípio achamos estranho. Nunca havíamos ouvido falar esse nome. Foi o padre que disse na ocasião, o padre Leandro, na época, né? Sim. E o padre jovem também, Sim. estamos falando de 12 anos atrás, ele estava, né? Era o padre Leandro e o padre Rafael, que era da Providência Santíssima, de Mococa, né? Na ocasião ele estava na cidadezinha aqui do lado de Neves Paulista, exatamente. E foi lá na casa, em Neves Paulista, que aconteceu essa reunião, né? E ali surgiu o retiro de carnaval metanoia. Nós ficamos de outubro até fevereiro rezando todos os dias por esse retiro. O Gil vinha de Bebedouro todos os dias para cá, ele viajava por 4 meses. O retiro foi uma bênção. O retiro foi realmente um mover de Deus. Estávamos já iniciando a pré-jornada ali, né, da juventude. Os jovens não eram adolescentes, eram jovens mesmo, assim, de 17 anos, 18 para cima, que vieram para esse retiro. Ficou uma fila de espera gigantesca, que não cabia no local que nós contratamos. E ali, padre, quando terminou o retiro, que nós estávamos desarrumando todas as coisas, depois de 4 meses rezando em cima desse projeto de Deus, um olhou para o outro e falou assim: e agora? Como voltar para o meu grupo de oração? Nós tínhamos experimentado algo diferente. Nós tínhamos experimentado algo diferente, particularmente e em comunidade. E aí, um dos padres que já é de uma comunidade, que é da Providência Santíssima, ele teve esse olhar. Ele falou assim: por que não vocês rezarem? Talvez aqui está nascendo um apostolado. Aqui está nascendo, talvez, a prenúncia de uma nova comunidade um dia. Mas, a princípio, rezem, vocês podem ser uma missão evangelizadora. E o carisma começa a se delinear. É só entender qual é o carisma. Aonde nós vamos atuar? Sim. A obediência pia à igreja, a obediência total aos sacerdotes, a obediência total ao nosso bispo. Tanto é que, na ocasião, ele que celebrou esse retiro de carnaval, que não era vinculado a paróquia nenhuma, a movimento nenhum, e ele esteve lá conosco, porque nós levamos sempre o projeto para eles, né? E ali foram os primeiros passos. Aquele povo começou a caminhar com a gente, nos reuníamos a cada 15 dias, e à medida que o tempo ia passando, nós íamos entendendo a necessidade de formação, de nos formar. A cada dia que nós pregávamos, lugares que nos chamavam para pregar, o povo vinha, queria rezar conosco, queria seguir, queria estar perto, queria... Vocês têm algum lugar? Vocês têm algum grupo? Vocês têm... E quando nós menos percebemos, a base da comunidade estava montada. Olha. Fomos buscando ajuda na igreja, nos sacerdotes, nos formadores, para nós entendermos o que nós éramos. Então, em nenhum momento, nós vamos fundar uma comunidade, né? Não foi isso. Ao contrário, tínhamos muito receio desse nome comunidade. Porque as referências Canção Nova, Comunidade Shalom. Quem somos nós, né? Nossa. Que abismo, né? E fomos dando passos. Fazem 12 anos. Olha, vamos para 12 anos agora. Esses dias atrás, em reunião com uma das lideranças aí da cidade, e falando dos projetos, né, principalmente nesses que nós nos ocupamos aí, voltado para os pobres, em situação de rua, e eu dizia para a liderança: olha, é preciso olhar para as pequenas iniciativas, porque quem é grande hoje um dia foi pequeno. Né? Eu concordo com o senhor. Isso, então eu falei, é preciso valorizar as pequenas, porque é assim que inicia, né? Olha o projeto de Jesus. E interessante, você trouxe esse foco inicial
do vosso trabalho, que é a conversão, né? Sim. Metanoia, mudança de pensamento, de postura. E o início da vida pública de Jesus, eu lembrava a comunidade nesses domingos anteriores, que João Batista foi preso, Jesus iniciou a vida pública, e eu perguntava qual o tema da primeira pregação de Jesus. Está tudo empolgado, iniciando a sua vida pública. Conversão e crede no Evangelho, né? Marcos 1. Né? Amém. Amém. E eu ainda comentava, e você deve deparar muito com isso, porque existe uma moda aí, eu até falo, uma conversinha, uma modinha. Olha, Deus me aceita do jeito que eu sou. Eu falei, aceita nada. Não. Deus não aceita, porque Jesus, ele disse, convertam, você muda, Sim. Ele não aceita. Ele ama Sim. Como nós somos, mas não aceita. Exatamente. Essa eu acho que hoje, padre, eu acho que é um grande desafio hoje na evangelização, porque nós deparamos com os nossos irmãos leigos que estão nessa busca deste encontro com Jesus, mas o que mais me preocupa, padre, é uma partilha mesmo. São os nossos irmãos leigos que são líderes, que hoje têm a oportunidade de estar com um microfone desse e pregando isso. Aqui está o problema. Que tudo pode. Que tudo... Não é assim. Então, eu acho que o maior desafio é este desserviço que acontece muitas vezes na nossa evangelização. De pessoas mal preparadas, de pessoas desobedientes em todos os sentidos. Sim. Eu digo desobediente com o que a igreja prega, do que a igreja pensa. E nós costumamos dizer isso, que esse grande desserviço está na internet. A internet deu voz a muitos tolos. Sim. A internet deu voz a muitos teólogos de sofá, o senhor entende? Que falam o que pensa, falam que não tem cheiro do povo, da realidade. Não tem, exatamente. Né? Então é um desserviço. Então essa é uma grande dificuldade. Quando nós estamos no campo, quando nós estamos ali, pregando o evangelho, pregando a verdade, pregando a boa nova, e ela incomoda. Né? E ela tem que incomodar, ela tem que mexer algo em nós. E as pessoas vêm nos procurar, até mesmo pedir uma oração, ou vem aquela confusão na cabeça, porque eu ouvi isso, e agora vocês vêm me pregar, vocês vêm anunciar isso. E aí, como é que... Então senta aqui, vamos... Então é o grande desafio hoje, esse tudo pode. Sim. Né? E precisa ficar se amoldando ao seu pecado. Muito claro, né? Deus, Jesus, a pregação de Jesus, a tônica dela, a espiritualidade sempre foi a mudança de vida. Sim. Existe um exemplo clássico, né? Que é o João 8, onde as pessoas trazem aquela mulher pega em adultério, toda desconstruída, né? E Jesus não aceita ela como está. Jesus acolhe, ama, mas diz, vai e não peques mais, hein? Agora a mulher... Chega. Agora é comigo, hein? Sim, então, isso é bonito. Isso precisa ficar muito claro. Senão, para todos nós, senão nós acomodamos o pecado, isso que o mal quer fazer. Sim. Não, eu tenho essa fraqueza minha, e eu preciso admitir ela, por isso Jesus instituiu o sacramento da confissão, admitir, mas eu não posso me acomodar. Sim. Eu admitir que existe, eu confesso que é buscar a graça de Deus, as estratégias. Exatamente. O senhor sabe que a palavra que norteia o nosso carisma, o carisma metanoia, é Romanos 12:2, né? Para que nós não nos amoldemos com as coisas deste mundo, né? Sim. Não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas renovai a vossa maneira de pensar para que possa discernir o que é bom, agradável e perfeito a Deus ao nosso respeito. É exatamente isso. Se conformar. O que é se conformar? É entrar na forma com. Não entre na forma deste mundo, né? Ao contrário. E como que eu não vou entrar na forma? Mudança de pensamento. Mudança de pensamento, né? Eu não importa se todo mundo está indo para cá, né? A mãe dizia o quê? Você não é todo mundo, né? Você é você. E gosto muito dessa passagem, sempre indico para as pessoas, Romano 12, Romano 2, né? Sim. Não se amolde. E me faz lembrar,
E eu me apego muito também à palavra de Lucas 13, do 22 ao 30, né? Mas o 22, onde Jesus diz: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Então, Deus olha o esforço, Sim. a decisão, que às vezes a gente se esforça, há uma estratégia, mas às vezes acaba caindo novamente, mas Deus olha o esforço, Sim. porque o esforço vai dando a maturidade para superar, Exatamente. para entrar para a porta estreita. Exatamente. Então, E é bonito, padre, quando você tem a oportunidade de pregar isso, por mais que incomode, por mais que faça a pessoa pensar. Agora, recentemente, conversávamos antes de iniciar o podcast aqui com o padre, nós da comunidade fizemos um congresso para homens, né? A semana passada, domingo passado, nós fizemos um congresso para homens e nós tivemos lá mais de 900 pessoas nesse congresso, né? Para homens. E ali nós tínhamos filhos, nós tínhamos maridos, né? Nós tínhamos pais, cada um com a sua realidade, cada um com o seu jeito. Estatisticamente falando, padre, tem alguns estudos, eu não vou lembrar com exatidão os percentuais, mas quando um jovem se converte, menos de 20%, ali, eu acho que é menos de 10%, esse jovem consegue trazer a família inteira para a igreja. Quando um jovem se converte, menos de 10%, ele consegue trazer uma família inteira para a igreja. Quando a mãe se converte, a esposa se converte, isso sobe um pouco mais, em torno de 20 e poucos por cento. Ela consegue trazer o marido e os filhos para a igreja. Mas quando um pai se converte, ele consegue, em mais de 90%, trazer a família inteira para dentro da igreja. Embasado nisso, nós entendíamos o desafio que nós tínhamos na mão de fazer um congresso para homens. E aonde nós podíamos falar para esse homem que nós não podemos nos amoldar, que ele pode lutar pela santidade, um casamento santo, um pai santo, um profissional. Eu vejo o trabalho fantástico que o senhor faz aqui com os empreendedores e tudo mais, trazendo uma visão. E é isso, nos nossos abastecimentos dentro da comunidade, nós levamos muito isso para eles, tentamos abastecê-los na vida espiritual, mas no seu cotidiano. Você pode ser um profissional diferente, um empreendedor diferente, com princípios, com valores, não se amoldando às coisas deste mundo. E nós víamos o poder desse anúncio no meio desses homens agora, semana passada. Eram pregações, temas duros, né? Eram temas pesados, né? Exatamente algumas denúncias das práticas que estão acontecendo hoje, trazendo o mundo para dentro do casamento, isso por meio do homem, né? Ou a forma de nós trazermos o mundo para dentro do nosso trabalho, ou seja, aos domingos eu estou na paróquia, aos domingos eu estou na Santa Missa, às quartas eu estou num grupo de oração, mas eu deixo a minha capa de santidade ali e a hora que eu saio eu tomo a minha vida normal. E ali neste congresso, como era para homens, nós tivemos a oportunidade de olhar e falar assim, não, você pode ser santo, sabe? Nós não vamos nos acomodar, nós não vamos nos conformar, nós não vamos mais ficar nos confabulando com o pecado, negociando com o demônio. E é onde está acontecendo essa desconstrução do homem, a desconstrução do marido, a desconstrução da família, e poder estar com um microfone desse e anunciando esse esforço que o nosso Senhor nos pede, como o Senhor bem lembrou, né, por meio da palavra, poder anunciar que tem como, você é capaz, né, de escrever uma nova história. Eu olho para a minha vida, padre, eu nunca vou me esquecer disso. Eu acho que eu partilhava isso agora na última formação na nossa comunidade com os nossos membros. Eu acho que desses 12 anos de comunidade, eu tenho 25 anos de vida missionária. Eu tenho 25 anos pregando o evangelho. Dos 25, 12 como fundador da comunidade. Desses 12 da comunidade, eu acho que uns 8 deles foi dando o meu testemunho de vida. Se nós fomos para outros países, se nós andamos esse Brasil inteiro, é porque em algum momento eu e o Gil, que é o que nós somos os que mais vão longe, o que mais prega, talvez hoje assim, mais tem missões, acho que 8 anos foi dando o nosso testemunho de conversão, a opção pela santidade, né? A opção por Jesus, né? Então, o que acontece? Eu partilhava isso agora, recentemente, sobre a decisão de ser de Deus, a virada de chave. Dá para ser,
mas não é o que nós ouvimos hoje no dia a dia. Não é o que nós ouvimos hoje pela televisão. Não é o que nós ouvimos hoje na palma da mão. Porque hoje o pecado vem a delivery, né? Então, é uma luta. Eu falava com o senhor, é uma luta desonesta do mundo, do apelo do mundo para com o que nós temos enfrentado, né? Então, quando a gente olhava para aqueles homens, padre, e nós vimos homens impactados ali, com um olhar esperançoso. E eu só concluí o pensamento. Eu nunca vou me esquecer tudo que eu vivi na minha vida de drogadição, de alcoolismo. Um jovem com 14 anos totalmente dependente do álcool a ponto de ter tremores, entende? Alguém que eu vendi tudo que tinha dentro da minha casa para poder suprir os meus vícios. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Ele operou. E eu tive um dia dando esse testemunho no PHN do Dunga, lá na Canção Nova, quando ele ainda estava no PHN. E quando nós terminamos o PHN, eu estava ali atrás das cortinas ali, né? No camarim com o Dunga, e o Dunga fala uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele fala assim: Davi, primeira coisa, o demônio não tem nada, ele só tem aquilo que nós damos para ele. O demônio é um derrotado. O demônio só tem aquilo que nós damos para ele. Quando a gente olha para a genealogia de Jesus, se não me engano, no Evangelho de São Mateus, não é, padre? Ali, capítulo 1. Mateus, a gente, às vezes, não entende muito, né? Por que toda a genealogia de Jesus ali, né? Até as divisões. Sim. É interessante, tá? Mas por que isso? E aí Dunga falava assim, sabe, Davi? Na genealogia de Jesus tinha tudo. Teve prostituta. Teve pessoas ruins. Gente ruim ali. Teve pessoas ruins. Teve pessoas boas. Mas quando chega em Jesus, tudo se faz novo. Quando chega em Jesus, tudo se faz novo. É isso que acontece na vida de um pai. É isso que acontece na vida de um filho. É isso que acontece na vida de um marido. Não importa como foi o seu pai. Não importa como foi o seu avô. Talvez vieram como na minha família. Uma família que teve muitos alcoólatras. Mas na minha vida não vai ser assim. Sim. Não tem que ser assim. Porque em Jesus tudo se faz novo. E Davi, trazendo esta visão, que é uma postura, né? Nós precisamos estarmos muito vigilantes da maneira que você traz, porque o fato de nós anunciarmos, pregarmos, assumir, porque é um desafio. Sim. A partir do momento que você se coloca nesse processo de conversão, as pessoas olham para a gente, ele não tem limites, não tem fraqueza. Sim. E não é assim. E às vezes a gente vai deixando esse mal nos calar. Tipo, hoje vivemos uma realidade, aí olha, não pode falar isso, cuidado, todos esses cuidados, mas precisa ficar muito claro para nós, liderança, que temos a missão, e todos esses que vão, na medida que vão se abrindo a Deus, vai se tornando essas lideranças do reino, para levar esse reino de Deus, anunciar. Nós precisamos pregar o que Jesus pregou. Sim. O fato da gente falar a realidade do reino que nosso Senhor veio trazer não significa que nós estamos desrespeitando. Aliás, tudo que levamos para pregar é no amor. Mas o fato da gente amar não significa que a gente concorda. Sim. A gente precisa pregar. Isso é verdade. E respeitar. Isso então, é verdade. Eu acho que nós, a liderança, todo o povo de Deus, precisa ter isso muito claro. Jesus falou, como que não vamos falar? O fato de Jesus falar não era desrespeitar a falta de amor, né? Senão a gente vai acomodando o mal. O mal que é isso? Que a gente se cale, né? Exatamente. Ou nós vamos... acho que me falta a palavra para expressar o que vem na minha mente. A gente vai... Parece que compactuando, parece que a gente vai amoldando. Acho que nós vamos nos calando, nós vamos sendo conivente pelo silêncio, né? Padre, é muito importante o que o senhor disse. E é de uma coragem muito grande, né? Vindo de um sacerdote que o senhor está dizendo. E nos motiva muito. Porque vocês, padres, são um grande espelho para nós.
E poder ouvir isso de um sacerdote é uma brasa mesmo no nosso coração. O pecado não vai deixar de ser pecado. Sim. A palavra não mudou. O discurso não mudou. Não, O que é pecado continua sendo pecado e vai ser pecado até que ele volte. sim. Nada mudou. Jesus combateu, Exatamente. né? Deixou Não muito mudou. claro, né? Jesus trouxe várias analogias, né? O joio e o trigo, né? Ele diz, olha, o joio e o trigo crescem juntos, são parecidos, né? Mas Um vai ser ceifado. Um vai ser ceifado. Haverá. É. Jesus fala inferno. Jesus ele reconhece ele reconhece que o mal existe, ele convive, mas ele não dá espaço para o mal. Sim. Cala-te, sai dele. Não tem diálogo com o mal. Não tem meio termo. Não tem diálogo com o mal. Não tem diálogo. Sim. Então, se Cristo é o caminho, a verdade e a vida, precisamos olhar para Ele e assumir Ele. É isso. Sim, essa postura. Não tem conversa. Jesus até brinca um pouco quando vem esse tema, pergunta, quem acredita no demônio? Olha, a maioria levanta. Meu Deus do céu, é fim de linha acreditar no demônio. Sim. Nós temos que acreditar em Deus. Agora, reconhecer que o mal existe, até o mal reconhece o senhorio de Jesus. Sim. Que viesse fazer Jesus Nazareno, viesse para nos destruir. Então, nós precisamos acreditar no senhorio de Jesus e permitir Ele reinar. Amém. Ele reinar. E Jesus reconhece que o mal existe. Sim. Agora, ele está aberto somente para o amor do Pai. Amém. O amor do Pai é que determina as suas ações. E eu também, de um jeito bem-humorado, eu falo, Jesus não bebe veneno. Jesus só toma vitamina. Até esse final de semana, eu achei uma expressão meio áspera dos apóstolos, quando Jesus, de madrugada, vai rezar. Aí Pedro e os companheiros vão atrás de Jesus e falam, olha, o povo está te procurando. Hein? Eu vejo uma expressão assim áspera. Hein? Jesus, o que é que Jesus respondeu? Vamos para outras aldeias, outros lugares, vamos pregar. Foi para isso que eu vim. Eu vim para pregar, eu vim para ensinar. Amém. Então, assim, o que acontecia dentro de Jesus? Jesus tinha esse amor. E essa resposta de Jesus deixou Pedro bem. Ele não entrou na vertente de que Pedro ali poderia ser ocasião, porque a todo momento nós podemos ser ocasião de pecado para alguém, dependendo como a gente se abre, né? Sim. E ali eu falei, puxa vida, Jesus é demais, né? Porque Pedro chegou meio bravo, o povo está te procurando, não avisa a gente. Aí Jesus poderia ter falado humanamente, olha, mas está vendo que eu estou rezando, eu te devo satisfação, como você me fala assim comigo? Mas Jesus disse, não, vamos para outras aldeias, a gente esperando lá também, nós precisamos chegar lá. Vamos para outros lugares. Mestre é mestre mesmo. Agora, né? Por que Jesus conseguia fazer isso humanamente? Porque dentro dele tem essa realidade. Né? Lá no alto da cruz, Jesus pede ao Pai, perdoa esse povo. Pai, que eles não sabem o que estão fazendo. Como para fazer isso? Que ensinamento. Porque dentro dele o que tinha? Misericórdia. Então a gente cuidar dentro de nós que a cada dia possa haver mais essa realidade do amor, da misericórdia, da fidelidade a Deus. E uma decisão, né, padre? E com o mal você não dialoga. Eu acho que a gente precisa hoje, o grande chamado é nós pregarmos essa decisão. Nós precisamos decidir. A gente olha para alguns irmãos, a gente tem a oportunidade de acompanhar alguns irmãos e a gente vê as pessoas negociando com algumas situações e vai empurrando algumas situações em todos os sentidos, né? E a gente costuma falar na comunidade que nós já não somos mais crianças, né? Nós não fazemos... Quando éramos criança, Paulo nos ensina isso, né? Eu pensava como criança, eu falava como criança, agia. Mas quando eu deixei de ser criança, eu deixei as coisas de criança. E muitos de nós parece que no nosso matrimônio, na nossa vida profissional, parece que nós vamos ainda agindo como crianças. Ou seja, fazendo só o que gosta, fazendo só o que quer. E a vida com o nosso Deus não é assim. A vida com Jesus não é assim. Nós precisamos de uma decisão. E está na hora de nós fazermos o que precisa ser feito. Não somos mais crianças. Eu preciso fazer o que tem que ser feito. Eu já não faço mais o que quero. Eu faço o que precisa ser feito. Porque antes eu não tinha entendimento.
Antes eu não tinha, eu costumo dizer em alguns lugares, padre, quando cabe, né? Eu falo, olha, eu tenho uma triste notícia depois dessa pregação. De agora em diante você pode ir para o inferno. Antes dela, talvez não. Mas depois dela, porque antes talvez você não sabia. Agora sabe. Antes você não conhecia. Antes você não tinha noção que era assim. Mas agora a palavra foi dita. Agora foi anunciado, foi lhe apresentado o querer de Deus, a vontade de Jesus. Agora precisa de uma decisão. O que você quer? Como que você vai continuar a sua vida? Como você vai continuar seu matrimônio? Você como um filho, um jovem, o que você quer devolver para Deus todo dia? E quando você trouxe a questão da genealogia de Jesus, nós precisamos sempre deixar muito claro que um jeito de a gente compreender o amor de Deus é que Ele nos criou livre. Tanto que Jesus diz lá em Mateus 16, se alguém quiser me seguir, você é livre. Precisa ser livre para seguir Jesus. E olhando a genealogia de Jesus, como você falou, tinha gente muito ruim ali, né? Sim. Gente toda desorganizada. Mas a genealogia não determinou e não definiu quem era Jesus. É verdade. Nós somos livres. E é muito importante que às vezes a gente se prende em algum trauma, algum pecado. Olha, mas eu sou assim por causa da minha história, da minha rejeição. Eu falei, você é assim porque você quer ser, porque Amém. você é livre. É isso aí. A partir de hoje você pode, eu não quero mais ser assim. E vamos buscar as estratégias. É uma decisão. É uma decisão. Hoje eu me decido por Jesus. Eu me decido por isso que foi pregado. Esse Deus que me ama, esse Deus que pode mudar minha história. Esse Deus que pode mudar meus caminhos de aqui em diante. Um Deus que não olha. Quando eu digo que Deus não olha para aquilo que eu fiz, é no sentido de determinar o que eu vou ser. É nesse sentido. Porque eu preciso desse arrependimento do que eu fiz. Eu preciso me arrepender do que eu fui. Né? Mas é no sentido, admitir, mas no sentido de Deus não olha para o que você foi, Deus olha para aquilo que você pode ser daqui em diante. Há um exemplo, Davi, que se trazendo, me vem agora, Sim. Lá no alto da cruz. Tem dois exemplos, um que foi para o inferno e o outro que foi para o céu. Lembra de mim, eu mereço estar aqui, Senhor. Porque Ele não, eu mereço. Ele não. O Senhor lembra de mim? Jesus diz, olha, é isso, é decisão, é de romper. De arrepender, de admitir. Jesus, hoje mesmo. Né? Jesus olha o hoje. Com a mulher, de hoje em diante. Sim. Então, é necessário compreender que o tempo da contagem só existe para nós. Sim. Passado, futuro, é para nós. Para Deus existe um tempo, é o hoje, é o agora. O que você decidir agora, olha, a graça de Deus não faltará. E Jesus instituiu um sinal sacramental do arrependimento, da sinceridade, da misericórdia e da vida nova, que é o sacramento do reconciliar com o Senhor. Né? E nós temos a graça, irmãos, aproveito aqui, nós temos a graça de sermos católicos. A graça de sermos católicos. Passa por essa decisão também, né? Porque aqui nós temos tudo para essa salvação. Aqui nós temos todas as portas para essa salvação. Nós temos o sacramento da reconciliação. E nós temos a graça para o nosso dia a dia, como dizia os santos da igreja. Na Eucaristia eu encontro o médico e o remédio. Na Eucaristia eu encontro o alimento para a fraqueza do meu dia a dia. Na Eucaristia nós encontramos a força que nos falta. A nossa igreja nos dá. A nossa igreja nos dá toda a porta, todas as portas para nos salvarmos e para caminharmos. Né? Nós temos tudo aqui. Está na hora de nós termos essa decisão. Padre, se tem uma coisa que eu amo no meu ministério, é pregar sobre a Santíssima Virgem Maria. Nossa. Pregar sobre a Santa Eucaristia e pregar sobre o amor à Santa Igreja. Porque eu sei de onde essa igreja me tirou. Tem uma passagem no Antigo Testamento que Deus diz assim: eis que eu enfaixarei as suas chagas e curarei suas feridas. Deus é Deus suficiente para curar as chagas. As chagas é a ferida que ainda sangra, né? As chagas é a ferida aberta. Depois que a ferida seca, depois que o machucado seca, ele se torna ferida. Mas ele está dizendo que ele vai enfaixar o que está sangrando e quando parar de sangrar eu curo. Esse é um Deus de relacionamento. É um Deus falando assim, eu quero trocar o band-aid.
eu quero cuidar de você. Foi assim que a igreja me pegou, foi assim que a igreja me acolheu, sangrando, machucado aberto, família destruída, pais separados, sou filho único, casamento que não deu certo, um monte de traumas. Foi assim que a igreja me pegou, sangrando. E esse Deus foi tratando as feridas, a ponto de poder testemunhá-la. É como se pudéssemos dizer, um dia foi marca de derrota, hoje já não dói mais. Porque é marca de amor, porque foi tratado por Deus. Sim. Foi trocado o band-aid. Isso foi aonde? Na Eucaristia, nas confissões, na misericórdia dentro da igreja. Eu sou apaixonado por essa igreja na qual somos pertenças dela. Nós temos tudo aqui. E de fato, e essa espiritualidade que nós precisamos assumir de pertença. Nós pertencemos à igreja, porque quando a gente pertence... É diferente. É diferente. Você não cuida, participamos apenas. A gente cuida, busca, quer divulgar. Eu trazia nesse final de semana, na reflexão, dizendo, olha, São Paulo disse na segunda leitura, ai de mim se eu não evangelizar. Falei, gente, se nós não contarmos para alguém, como o Tiago e o João contou para Jesus, Senhor, a sogra do nosso amigo Pedro, ela está muito doente. Contar para Jesus e contar de Jesus para as pessoas, né? O evangelizar. Senão, eu disse ao povo presente na celebração, olha, faz bem para você estar aqui na missa? Faz bem? Todo mundo, sim, né? Agora, vocês não contam para as pessoas? Aí é egoísmo. Você precisa ser uma samaritana, né, padre? Você chegou ali todo destruído. Sim. Depois daquele encontro, ela não se cabe mais e volta para aquele vilarejo, gritando para todo mundo, contando para todo mundo aquele que ela tinha encontrado. Isso agora, é bonito. Eu experimentei, né? Então fazer a experiência. É verdade. Falando de experiência, de cura, Davi, nós viemos de um tempo muito difícil, que foi a pandemia, a Covid, nossa, hein? Só por Deus. Só por Deus, Só por Deus. De vez em quando eu lembro assim, nossa. E me vem assim uma tristeza, sabe? Só de lembrar. Sim. E no momento muito Deus sofrimento. Foi dando a graça da gente, a solidariedade. Recomeçar. E fale um pouco se você viveu essa experiência de uma maneira... Muito eu acho que forte, muito forte, muito direta, né? Eu fui acometido pelo Covid, né, meus irmãos? Eu fiquei 33 dias internados, 25 dias em coma e 12 entubado. Eu fiquei. Quando eu cheguei naquele hospital para subir para a UTI naquele dia, ficamos sabendo depois, né, que naquele dia subiu eu para a UTI. Eu e mais 8 nós subimos para a UTI naquele dia. E dessa turma, dos 9, 8 morreram. Só eu sobrevivi daquele dia, né? Que nós subimos para a UTI. Eu cheguei naquele hospital com os rins parados, os pulmões comprometidos 100%, respirando por aparelho, e a pressão 6/4. Eu cheguei morto lá. Tanto que eu fui o primeiro a subir porque eles... a falta de vagas, né? Liberou uma vaga, o pior sobe. Porque a verdade é o seguinte, nós éramos números ali, infelizmente, né? Subia, o pior faz o procedimento, deu certo, vai para a próxima, deu errado, não deu, põe no saco e acabou, a família não via mais. Nossa. Era essa tristeza, a tristeza de não poder se despedir dos seus entes queridos, não poder ver mais, né? Eu passei por tudo isso, e ali a gente vê a graça de Deus acontecendo. Muitas pessoas perguntam se eu consigo lembrar alguma coisa desse período em coma, né, dos 25 dias. Como é um coma, acho que os irmãos da área que vai nos acompanhar aqui talvez possa até explicar melhor, mas como é um coma induzido, né, por remédios e tudo mais, muitas vezes você está de olho aberto ali, mas você não tem consciência nenhuma do que está acontecendo. Então você vivia aqueles devaneios que duravam dias, sonhos
que duravam dias, você sentia as pessoas manuseando, mas no teu sonho era alguém que estava ali interagindo com você, mas não era, eram as pessoas ali cuidando no leito de você, né? Mas em todos eles tinha algo em comum. Todos eles eu sempre sentia, não atrás, mas aqui à minha direita, assim, uma presença. Tinha sonhos que eu estava num navio, indo numa missão de voluntário, Olha porque aí. nessa missão passava, olha, nem geograficamente não tem como, mas é coisas de devaneio mesmo. Era uma missão que era para levar uns mantimentos para a Rússia, alguma coisa assim, e na volta pararia um dia em Calcutá. Nossa. Eu sou apaixonado por Santa Santa Teresa de Teresa. Calcutá. E eu falei, eu quero me inscrever. E eu entrei nesse navio, eu recebi um crachá nesse navio. Só que todos os lugares, todos esses sonhos que eu tinha, algo em comum. Que era, em algum momento, alguém me prendia, me amarrava. Só que eu estava amarrado, na verdade, na cama, para não arrancar, né, os tubos e tudo mais. E eu sentia essa presença, padre, a ponto de olhar, né? E resumindo, quando eu acordei depois de 25 dias, como eu estou aqui agora, totalmente consciente, eu não sabia onde eu estava, né? E depois eu fui saber pela enfermeira que eu estava no HB e tudo mais. Quando ela saiu, eu senti o desejo, um medo muito grande. Meu Deus, fiquei sabendo que faziam 25 dias que eu estava ali. Eu entrei dia 2, era dia 28, era uma coisa assim. Nossa. Um medo. Minha esposa, meu trabalho, a comunidade, o que aconteceu com a minha vida? E eu tentei rezar uma Ave Maria. E não consegui. O filho recorre à mãe, né? Não adianta. Verdade. Eu só rezava Ave Maria cheia de graça. Eu não conseguia lembrar o resto. Eu fiz por 4 vezes isso. Na quarta me deu um grande desespero. Chorava copiosamente, assim, um medo que eu não conseguia rezar uma Ave Maria. E naquele momento, padre, eu tive um dos grandes momentos com Nossa Senhora. Eu senti aquela mesma presença que eu tinha naqueles devaneios. Eu senti a mesma presença aqui e eu chorando, eu ouço a voz dela até hoje, daquele mesmo o tom da voz dela. Não tem problema que você não lembra. Tem uma igreja inteira rezando para você lá fora. Padre, nesse momento, eu senti o abraço de Nossa Senhora ali no meu coração. Eu tive uma experiência tremenda e verdadeira com a Santíssima Mãe. E depois, no outro dia, 6 horas da manhã, no jornal, eu tô lá assistindo, né? Não conseguia me mexer, 30 dias. Você não consegue se mexer, fraco e tudo mais. E eu só assistindo o jornal, de repente, o jornal de manhã mostra uma manifestação de fé na frente do hospital e tal, não sei o quê. E começa a passar à frente do HB e mais de 300 pessoas na frente do HB. No que eu olhei, o povo com o celular na mão, a lanterna ligada e tal. De repente eu vejo alguém com uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que é uma imagem que eu ganhei lá do Redil, das irmãs, segurando aquela imagem de Guadalupe, era o Bruno, filho da comunidade. De repente eu vejo um outro filho tocando o violão. Eu falei, olha, mas esse é o Carioca. E de repente o Gil, aquele negrão, pregando e clamando, e mais de 300 pessoas. A igreja clamando, vem para fora. Todos os dias, eles na porta da igreja, eles na porta do hospital, perdão, revezando. E aí, padre, quando eu saí, meu Deus, eu ainda lá, já nos últimos dias, eu recebi um vídeo de pregadores, sacerdotes do Brasil inteiro, músicos, cantores do Brasil inteiro. O Gil editou, esse povo mandou para ele uma mensagem. A igreja. Quantos padres. Ei, Davi, teu nome estava ali na minha patena, estava ali na celebração. Quando eu vim aqui, quanto que esse povo daqui, Nossa Senhora do Brasil, rezou por mim. Padre, já colocou a intenção? Já ficava fixo. O senhor colocou? Vocês entenderam o amor que eu falo da igreja? Foi essas orações, padre. Foi um momento muito difícil, mas eu nunca vou conseguir agradecer esse resgate pelo amor da igreja, pela oração da igreja. É o céu, né? É o céu, padre. É o céu. É o céu que a gente experimenta. Mas que bom, hein? Foi bom.
Olha, Davi, precisamos marcar o outro Vamos. podcast. Vocês me desculpem pelo tanto que o Davi falou aqui, né? Batendo lá os 50 minutos, que beleza. Obrigado, padre. Obrigado pela oportunidade, viu? Agradecer e aproveitar, Davi, que estamos iniciando o segundo mês desse ano, um Sim. mês que nos enche de esperança, muitas coisas para a gente fazer, para Deus se utilizar, Sim. a gente continuar assim aberto à ação do Espírito de Deus, né? Então gostaria que você deixasse uma mensagem aí para o ano, para todos os nossos aí quase 8.000 inscritos. Né? Amém. Meus irmãos, meu coração arde por uma coisa que nós falamos aqui. Pertencer é diferente de participar. Quem pertence se preocupa, quem pertence cuida, quem pertence é um com aquilo na qual pertence. Eu faço um grande convite para esse ano de 2024, para a tua vida, para o teu matrimônio, para tudo que você está vivendo. Vem pertencer. Pertencer à igreja na qual nós somos membros desse corpo místico. Vem para cá. Vem para a casa do pão, a casa do Pai, a casa que tem pão para nós comermos. Vem cuidar da nossa igreja. Vem ser um com a igreja. E eu vou deixar aqui uma grande verdade para o teu coração. A igreja sempre, porque a igreja é Cristo, sempre vai te acolher, vai te amar, vai te cuidar. Falávamos antes, não do nosso pecado, mas da nossa vida, daquilo que hoje nós possamos estar vivendo. Que Deus te abençoe, que Deus possa, pelas mãos de Nossa Senhora do Brasil, abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa, seu coração. Vem para a igreja. Deus abençoe vocês. Obrigado, Padre. Amém. Olha, todos sabem que eu gosto muito de guardar frases. Então, mais uma frase. Quem pertence, cuida. É, verdade. Isso. Então, vamos pertencer, né, nas nossas escolhas ao reino de Deus, pertencer à igreja, pertencer à comunidade, pertencer à família, pertencer à vocação escolhida para viver o céu aqui na terra. Né? O céu é um já e um ainda não. Né? Amém. Fraterno abraço a todos, uma boa semana, que Deus guarde e proteja cada um. Amém.